Olá, esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou Rayane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos. Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá. E eu sou a Larissa, do México. E eu sou a Carol, de Lille, na França. Gente, estamos começando um novo quadro aqui no Norteando, o Conexão, onde vamos trazer pessoas de outros lugares do mundo para dividir com a gente suas experiências e contar um pouco da vida no país onde vivem. Hoje o Norteando vai fazer uma conexão lá na França. Vamos saber como é o norte em outro canto do mundo? Carolina, conta pra gente quem você é e onde você mora. Bom, eu sou a Carolina Venegar, moro aqui em Lille, na França, faz pouco mais de um ano. Eu sou publicitária, vim pra cá pelo trabalho do meu marido. Então, por enquanto, eu não estou trabalhando ainda, mas tenho planos de voltar pra minha área. E você tem filhos? Tenho duas pequenas, fofas, a Júlia, de 6 anos, e a Alice vai fazer 4 anos no mês que vem. Ai, meu Deus, já vi nascer praticamente essa criança. Quando conheci, mal abri o olho. E pelo que eu entendi, você chegou perto do começo da pandemia, não é isso? Foi, cheguei exatamente um mês antes da pandemia. Como é que foi a adaptação no novo país com pandemia? Porque é na mesma situação que eu mudei de cidade, de estado, inclusive, também na mesma situação, um mês antes da pandemia, ou seja, não conheço direito a cidade onde eu moro. Então, na verdade, a gente mudou para cá um mês antes da pandemia e a gente não esperava, assim, eu no começo achava que era um pouco exagerado tudo que estavam falando, então eu estava aproveitando aqui como se não houvesse o amanhã e mesmo pensando que não fosse acontecer a pandemia. Então, esse primeiro mês aqui foi um mês, assim, de conhecer muitos lugares. Pra vocês terem ideia, a gente foi para Disney de Paris uma semana antes do lockdown. Então, eu lembro da minha filha, assim, lá na fila, colocando a língua na fila. Eu falava, meu Deus, será que existe Covid mesmo? Não existe? Se existe, a gente pegou agora. Lambendo o corrimão, né? Eu lembro que você contou isso. A Liz lambeu o corrimão da Euro Disney. Eu falei, meu Senhor... E aí ficava aquela situação assim, e de repente, uma semana depois a gente soube que realmente a França ia entrar em lockdown. A gente já estava ouvindo falar da Itália, né, que estava começando a ficar feio o negócio e tal. Bem 2 dias depois da minha mudança para minha casa, onde eu moro hoje, foi anunciado isso. Então, a gente mudou, a gente não tinha internet, a gente não tinha televisão, a gente não tinha nada e nenhum serviço funcionava. Então, foi uma coisa assim, viver sem internet, sem nada, durante um período que a gente não sabia quanto tempo ia levar ainda. E quanto tempo foi? Foi mais ou menos um mês que a gente ficou assim nessa situação. Só que sabe o que foi engraçado? Como foi a minha segunda adaptação, que primeiro eu morei no México e depois eu vim morar na França. Eu acho que na primeira foi tão sofrida para mim, por mais que o México seja mais parecido com o Brasil, eu fui com uma bebê muito pequena, a Alice tinha só 2 meses. Um mês depois, eu brinco que acho que o meu problema é de um mês. Um mês depois, a gente teve o terremoto, né, lá de 2017, que foi um terremoto muito forte. Então, juntou tudo aquilo, assim, a minha adaptação no México foi super difícil. Então, acho que quando eu vim para cá, eu já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, assim, de questão de mudança de país, o que tem que dar prioridade e tudo mais. Então, eu já vim mais preparada, já vim com documentação mais organizada, toda aquela papelada, burocracia um pouco mais organizada. Então, eu aproveitei o período da primeira quarentena, do primeiro lockdown, para organizar a casa. E vocês sabem como é que é, né? Vocês já passaram por mudanças. Quando a gente muda, nunca acaba. Então, tem sempre muita coisa para fazer. Então, eu não vi esse 1 mês e meio, 2 meses passar. Realmente, assim, eu fiquei muito na função da mudança mesmo. O que você priorizaria hoje? Assim, você, né, veio para o México, a gente se conheceu exatamente nesse turbilhão. Aliás, morro de saudade de você, parênteses. Eu também. Aí você falou que você já sabe o que você prioriza, né, quando você muda de país. Para quem está ouvindo a gente, o que você priorizaria hoje numa eventual mudança de novo? Cara, primeira coisa, assim, é a parte de documentação. Tudo que pedem de documentação é realmente para priorizar. Então, qualquer formulário que tenha que ser preenchido, eu não deixei, né, nessa segunda vez para amanhã. Eu fazia tudo no mesmo dia. Então, seja o documento, para aqui o visto chama título de séjour. Então, eu já fui e fiz tudo, preenchi tudo direitinho,
Fui atrás de fazer a tradução dos documentos de carteira, de certidão de nascimento, de certidão de casamento, essas coisinhas que a gente sabe que vai precisar mais para frente. A partir do momento que eu soube que eu podia também aplicar para carteira de motorista, eu já corri com isso, porque o brasileiro aqui tem uma vantagem com carteira de motorista aqui na França. Ele tem uma parceria com o Brasil. Então, se eu faço a minha mudança da carteira de motorista no meu primeiro ano aqui na França, a partir do momento que eu recebi o meu visto, eu não preciso passar pela autoescola, que é super difícil aqui. Então, já peguei essa dica também, falei, deixa eu correr com a minha carteira de motorista para não passar o prazo e eu não ter que passar por tudo isso depois. Que ótimo. Então tem algumas dicasinhas assim que são assim, super relevantes, que eu acho que quando a gente vai morar fora é legal a gente escutar antes de dar qualquer passo, né? Antes de realmente chegar no lugar e aí começar tudo do zero. Com certeza. Você já falava francês? Não falava nada. Assim como quando eu fui para o México, também não falava nada de espanhol. Aí foi outra coisa da pandemia, né? Logo que eu cheguei, já estava inscrita num curso de francês aqui, e eu vim com a minha sogra no começo e com mais uma pessoa que é da minha família para ajudar. Tudo preparado, tudo programado, né? Dessa vez eu quis programar as coisas com muita organização mesmo, só que a pandemia acabou com toda aquela coisa da organização. Então, assim, eu comecei minhas aulas, 2 semanas depois veio o anúncio do lockdown. Então, para a aula, para tudo e fica em casa, né? Então, toda aquela coisa, minha sogra vai vir aqui para ficar com as crianças, eu poder estudar, não sei o quê. Não, acabou com tudo isso. Mas, assim, eu juro, eu acho que eu sou uma pessoa que costuma ver o copo meio cheio das coisas, assim. Então, de verdade, eu aproveitei essa primeira fase aí já que não tinha como encontrar as pessoas, não tinha como fazer nada, para realmente organizar a casa. E foi bom, porque eu não vi passar. Então, a adaptação aqui, para mim, foi muito fácil, apesar de ser um país completamente diferente. Mas, assim, acho que como eu tive tempo, meu marido também em casa, né, coisa que também é mais difícil, né, de acontecer os dois em casa ao mesmo tempo, para organizar tudo, eu acho que esse foi o lado bom da adaptação. O lado ruim de tudo isso é que está demorando um pouco mais o processo de aprender uma nova língua, né? Que no México, assim, foi super rápido. Em 1 ano eu já estava falando espanhol bem, já estava trabalhando, e era uma coisa que eu tinha expectativa aqui, né? De já realmente começar a fazer alguma coisa esse ano, e que eu vi que eu vou ter que esperar um pouquinho mais, porque o foco vai ter que ser realmente no idioma. Porque se não falar francês aqui, você não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue fazer amigo direito, não consegue, porque eles falam só francês, praticamente. O mito de que francês não fala inglês é real? Cara, é real. Ou que não falam, não, ou que não querem falar, né? Ou que não gostam de falar. Eu acho que eles valorizam muito, né, o idioma, a cultura. Então, acho que tem essa coisa de não querer falar mesmo, assim, de não querer aprender, não ter muita vontade, sabe, de aprender, assim. Eles acham que realmente o francês é a língua mais importante. Aí eu vou ter que fazer o advogado do diabo e falar que é isso mesmo. Não, e o que eu ia falar, que a gente sempre comenta aqui no Norteando, que a gente tem que aprender a língua local, gente, não tem jeito. Então, eu acho que é por aí mesmo. Não, mas eu acho que tá certo, é igual nós comentamos aqui, eu e a Carol, quando a Carol veio pro México, a gente chegou na mesma época, né? Passamos por todas essas situações que ela colocou aí, juntas, né? O terremoto, a adaptação, a gente se apoiou muito. E a gente foi buscar aprender espanhol juntas, a gente fez um curso de espanhol, porque a gente sabe o quanto é importante a gente chegar no país e aprender a língua. Então, eu e a Carol, a gente procurou estudar espanhol desde o início, para não sair por aí, porque é isso que você falou, Rai, do quanto é importante você sim aprender a cultura local, o idioma local, mas ter o inglês como um backup, principalmente num país em que o idioma é tão diferente do português, como é o caso da França. Eu imagino, por exemplo, quem vai para um país que China, né? Japão, assim, você ter a segurança de ter o inglês ajuda. Eu acho que se vira no inglês, na verdade. Mas eu acho que assim, eu acho que eu só vou realmente... Eu senti isso no México também. Você só realmente se sente parte do lugar se você fala o idioma do lugar. Assim, para mim, eu não consigo me imaginar morando aqui ainda. A gente pretende morar ainda mais tempo aqui. Imaginar que eu não
vá falar o idioma daqui, porque senão eu não vou viver a França de fato, sabe? Então, assim, essa coisa do idioma é uma coisa que eu acho importantíssima. E eu sou uma pessoa que adora gente, adora falar, e eu falo mesmo, eu falo com as mãos, eu falo com as pessoas, e eu vou me virando. Eu falo que eu brinco de imagem e ação aqui todo dia, porque eu me faço entender pelos gestos, pelo jeito, porque eu gosto do contato com a pessoa, e não é porque eu não falo ainda o idioma que eu não vou me comunicar. Então, assim, eu tenho tentado cada vez mais, mas, assim, isso é uma coisa que eu tenho achado, dentro desse assunto aí da adaptação, é uma coisa que eu sinto que pega um pouquinho, assim, pra mim. Eu achava que ia ser mais fácil aprender o francês. Eu achava que... Eu me enganei, sabe? Eu me enganei. Eu sei como você se sente. Não é fácil, não é fácil. Mas eu acho também que você não teve a oportunidade ainda, né? A Rai colocou um ponto que é importante. Você não teve ainda a oportunidade, porque quando você está na rua, leva o filho para a escola, vai na farmácia, vai na academia, vai trabalhar, precisa ir no supermercado, né? Você não estava. Você está num momento hoje onde tudo é virtual, você resolve tudo na sua palma da mão. Então, isso realmente faz falta. Com a vida voltando ao normal, né, as coisas abrindo, eu acho que o aprendizado do francês vai se tornar mais natural. Não, e ainda assim, o francês já fala baixo, de máscara, com 1 metro de distância, cara. Não dá para entender nada. Fica difícil. Gente, mas até eu que falo inglês, assim, normal aqui, às vezes com máscara eu não consigo entender, porque fica abafado, e eles não me entendem, eu não entendo eles também, ninguém se entende, não é só eu não entendo o americano, o Matt também não entende, eu não entendo o Matt, ele não me entende, ele não entende o cara que tá falando, é muito difícil com a máscara. Tá, aí vem a pessoa e tira a máscara pra falar, não, pelo amor de Deus, aí você quer matar a pessoa. E vem cá, Carol, me diz uma coisa, quais foram as principais diferenças entre o México e a França, já que você passou por essas duas adaptações? Cara, o que você acha que foi as principais diferenças? Isso acho que foi uma coisa que eu sempre penso, assim, né? Uma coisa que eu sempre penso, porque são países completamente diferentes, né? São opostos em todos os sentidos, para o lado bom e para o lado ruim. Então, eu acho que, por exemplo, assim, coisinhas bobas, tá? Mas, assim, que me vem à cabeça rápido. O México é o país do sol, né? O México é o país que praticamente 365 dias do ano faz sol. Aqui, onde a França já é conhecida como um país que não tem um clima muito bom. E onde eu moro, que é no norte da França, eu estou pertinho da Inglaterra, é a cidade da garoa, que chove, aquele clima mais cinza e tudo mais. Então, assim, já começa pelo clima, né, a diferença. Aí uma coisa que, assim, também me impressionou bastante positivamente aqui foi a questão do trânsito, do respeito no trânsito pelas pessoas, né. Realmente, assim, o pedestre tem o seu valor, o ciclista tem o seu valor, coisa que no México a Lari sabe, né, a gente xinga todo mundo o tempo todo. Quem ouve o Norteando também sabe, porque eu sempre falo disso. Não, porque, assim, é uma coisa, eu lembro que eu andava com um carrinho duplo, com 2 bebês na rua e as pessoas na faixa de pedestre tinham coragem de buzinar ainda, sabe? É surreal. É surreal. Era uma coisa meio surreal. Assim, eu sinto saudade de muita coisa do México, mas do trânsito eu não sinto saudade. Olha que eu sou de São Paulo, que também é bem complicado. E aí tem outra, assim, aí tem a questão da comida. Rapidinho, só queria fazer só um parênteses. É engraçado como o trânsito é importante na vida de uma pessoa. Porque eu, por exemplo, não quero mais morar em cidade grande por causa do trânsito. Porque eu morei em São Paulo 10 anos da minha vida, sou do Rio. Então, assim, passei por cidades com trânsito bem forte. Los Angeles tem um dos piores trânsitos do país, que eu morei em Los Angeles 13 anos. E agora eu moro em Chicago agora, mas eu moro numa parte, que eu moro no subúrbio, que não tem trânsito pra nada. Então, assim, eu posso resolver a qualquer momento, ir pra qualquer lugar e eu chego em 5 minutos, entendeu? Não tem trânsito. E eu falo, gente, a diferença que faz uma vida sem trânsito é muito louco isso. Cara, e eu concordo com você, porque depois que você mora num lugar que não tem trânsito, é muito difícil você se acostumar com o lugar que tem. E nesse período que eu tô trabalhando de casa, de pandemia, como a Rai falou, também moro em subúrbio, então eu não saio do meu bairro pra nada, né?
Tudo que eu faço é aqui. E assim, se eu vou um pouquinho mais longe, por qualquer razão, ainda assim não tem trânsito. Quando eu trabalhava no escritório, antes de, né, da pandemia, do apocalipse acontecer em 2020, cara, eu pegava um trânsito que era enlouquecedor. E você vai se acostumando, né? Você está acostumado com aquilo, você vive aquilo ali. Quando você... Agora que eu não pego mais trânsito, eu não sei como é que vai ser depois. Porque aqui no México, a Carol concorda, não é nem só o trânsito, é a maneira como dirige. Não tem autoescola, gente. Eu já falei isso aqui. Você vai lá, preenche documento, pagou. Uma hora pergunta, usa as lentes? Não, acabou. Pegou Nem a isso me carteira. perguntaram. Então, assim, ó, tá vendo? Pode ser pior ainda. Então, assim, não tem como as pessoas dirigirem bem e de maneira organizada, respeitando as regras. Depois que eu tirei a carteira de motorista no México, né, na verdade, você compra a carteira de motorista, praticamente. Assim, não é que eu comprei a carteira de motorista, que é assim que funciona mesmo, tem autoescola, que nem a Lari falou. Eu comecei a entender melhor por que as pessoas não respeitam o trânsito e comecei a pensar, então é por causa disso, não é necessariamente por culpa da pessoa que está dirigindo o carro, é porque realmente não tem uma... É o sistema, parceiro. Sistema, exato. Então, assim, eu também não sinto saudade do trânsito, eu acho, e antes eu ficava pondo desculpa, tudo bem, eu levo 1 hora até o trabalho, mas não tem problema, porque aí eu uso esse tempo pra ir falando no telefone com as minhas amigas, ouvindo rádio, ouvindo notícia. Cansa, tem uma hora que cansa. Depois que você vive o contrário, que nem aqui também é como se eu morasse no subúrbio, né, mas não é assim que eles chamam aqui. É mais ou menos isso, assim, se for comparar. Eu nunca levo mais do que 15 minutos para chegar em nenhum lugar. Então, assim, você consegue fazer muita coisa no mesmo dia. Você consegue realmente programar o seu dia, você consegue ser pontual, coisa que eu sempre fui bem, né, indisciplinada com isso, com a pontualidade e tal. Isso é outra coisa que é bem diferente entre França e México também, que a gente estava falando sobre isso, a questão da pontualidade. Mas quando você mora num país onde as coisas são mais organizadas, você acaba entrando nisso, né? Então... Eu hoje em dia não sinto saudade nenhuma do trânsito, porque aqui você não tem a desculpa de chegar atrasado num lugar porque o trânsito estava ruim, né? Então, assim, tem essa questão da pontualidade. Estou até voltando, assim, as comparações, assim. Então, tem essa coisa da pontualidade aqui, que eles são super pontuais, e aí se você compara com o Brasil, o México, não tem isso. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desse ano, que é uma coisa nova para mim também. E tem também, assim, eu acho uma coisa muito engraçada, assim, que é bem bobo que eu vou falar, mas, por exemplo, as crianças no México, eu lembro que saíam da escola impecáveis, assim, os cabelos maravilhosos, faziam tranças lindas, era tudo lindo, assim, e aqui todo mundo anda muito descabelado, assim, tipo, todas as crianças vão pra escola, parece que é o charme, assim, quanto mais descabelado, mais cheio de nó no cabelo, mais legal é. E elas saem da escola desse mesmo jeito. E os adultos também. No México, tipo, os homens usam aquele gel, assim, impecável, né? Muito formal. Não sai nada do lugar, aquela coisa assim. E aqui é o oposto. As mulheres escovadas, né, Carol? Escovadas, com ondas. Exato. Aqui não. Aqui todo mundo é descabelado. O homem é sempre descabelado também. E mulher usa pouquíssima maquiagem. Você mal vê, assim, tipo, gente com muita maquiagem, né? Assim, tem umas coisas que são diferentes, e eu acho que assim, o México é muito parecido com o Brasil, e aí aqui eu vi mais diferença, né, assim, morando num outro país, assim, e eu adoro isso, adoro descobrir. Agora, uma coisa que é legal dos dois lados é que os dois países, México e França, entendem muito da sua cultura, né, da sua história, e eu acho muito bacana isso também. Acho que os dois países têm isso em comum também, quando se fala da própria cultura, história. O México me surpreendeu muito nisso, assim, de também todas as pessoas de qualquer classe social conhecem a história do seu país. É uma valorização da própria cultura e da própria história, que nós brasileiros, né, a gente sempre falava isso aqui, assim, a gente deveria ter como exemplo, né, e acho que a França mesmo, né, eu só fui à França uma vez, assim, mas a quantidade de museus, de centros culturais, de centros de preservação da memória, é como aqui no México, você tem muitos museus que contam a história de uma pequena região, de um pequeno povo indígena, e tem o Museu da Culinária, da Gastronomia, é muita cultura. E uma valorização da própria cultura. Então, se você pergunta que feriado é hoje, o
cara sabe que é nascimento de Benito Juárez, que foi um dos heróis, sabe? É muito impressionante isso realmente impacta a gente. É verdade. Eu acho isso bem legal. Aqui nos Estados Unidos é assim também. Aqui também tem assim, muito museu, muita cultura, principalmente nos lugares como Chicago, Nova York. Tem muita história. Todo lugar que você anda tem uma plaquinha explicando a história daquele lugar. Eu fui agora há pouco para Savannah, na Geórgia. Todo lugar que você vai tem uma plaquinha, porque a Geórgia tem muita história nos Estados Unidos, né? Então tem sempre explicando quem é aquela pessoa, o que ela fez, qual foi a importância. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso bem legal mesmo. E me diz uma coisa, Carol. Como é que eles são com os brasileiros? Eles são receptivos? Olha, eu me surpreendi muito aqui também com isso, porque eu não imaginava assim, que ia ser tão bem recebida como eu fui. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Eu falei um pouco da minha adaptação, que a gente não tinha internet, não tinha nada. E um vice-presidente lá da empresa que o Ricardo trabalha ficou super preocupado com a gente e, assim, deu um jeito, né? Porque não podia sair de casa por causa da pandemia, mas deu um jeito de emprestar pra gente uma televisão, porque a nossa TV ainda por cima era 110 e aqui é 220. Então, nem DVD a gente não conseguia. Isso, né? Então, nem DVD dava pra gente assistir aqui, nada. Então ele emprestou pra gente uma TV, um DVD, vários DVDs em francês, a gente assistiu e foi ótimo, assim. Ele também emprestou um monte de brinquedo para as crianças, assim, ele tem 5 filhos. Essa é outra coisa aqui da França, tem muito filho aqui. É igual americano. Aí ele emprestou um monte de brinquedo para as crianças e ficava sempre perguntando se a gente precisava de mais alguma coisa. Assim, eu nunca esperava que eu fosse receber tanta oferta de ajuda, assim. Antes mesmo da gente vir para cá, também uma outra pessoa que a gente nem conhecia, que também era do trabalho lá do Ricardo, foi ver, assim, chegou e falou assim, olha, eu vi uma casa que é aqui perto do trabalho, que pode ser legal para vocês morarem, se quiser eu vou lá na hora do almoço e vejo para você, tiro foto, não sei o quê. Então, assim, eu falei, gente, o francês, nunca imaginei que fosse ser desse jeito. Então, assim, realmente, a receptividade que a gente tem tido até hoje aqui, dos nossos vizinhos, assim que a gente teve aquela abertura, né, depois do primeiro lockdown, que eu acho que o mundo acompanhou, que a França, né, talvez tenha aberto rápido demais as coisas, e a gente parecia que não tinha mais pandemia aqui, a gente realmente viveu sem máscara durante o período do verão. Não foi só na França, não. Mas eu lembro que, assim, teve um monte de vídeo que viralizou de Paris, lembra? Que todo mundo naqueles cafés... eu lembro. É que Paris também foi uma das cidades, mas eu acho que muitas cidades na Europa, aqui no Canadá mesmo, o verão passado foi, assim, quando acabou o primeiro lockdown, que ficou 4 meses, né? Foi de março a junho, praticamente. Quando acabou, as pessoas estavam, assim, sabe? Foi como se tivesse aberto uma represa, assim, e a água jorrava. E parecia que tinha acabado, que não ia mais acontecer, né? Pois é. E aí, nesse período, eu lembro que, porque até então a gente não tinha conseguido conhecer os vizinhos direito, né? Tava todo mundo confinado. E a gente, na primeira semana, já recebeu 2 convites, assim, para ir na casa, eles chamam de apéro, assim, para fazer um aperitivo e receber as pessoas, e receber a gente dentro de casa mesmo, sabe, assim, na época tava calor, no jardim ainda tinha, né, essa preocupação um pouquinho com o Covid, apesar de tudo tá abrindo, mas assim, já que está calor e tal, vamos fazer no jardim, vamos aproveitar. Então, a gente recebeu, assim, convite de pessoas que nem falavam inglês, nem falavam outro idioma, mas que queriam conhecer a gente. Então, a receptividade, assim, realmente, desde que a gente chegou, eu só tenho tido surpresas positivas, assim, tem sido bem, bem bacana isso. Cara, que legal. E esse acolhimento é muito importante quando você chega num país. Bom, minha experiência é só o México, mas acho que você concorda que quando a gente chegou aqui, a gente foi muito acolhido pelos próprios brasileiros que vivem aqui. Você não é muito acolhido pelo mexicano logo do início, né? O mexicano é muito simpático, muito solícito, muito agradável, mas para que você vá à casa de algum deles é muito raro, né? Então a gente teve esse acolhimento da comunidade brasileira que vive no México, não necessariamente dos próprios mexicanos ou até de estrangeiros, né? De outros países, né? Como a gente fez amigos aqui de outros países, mas do mexicano mesmo esse acolhimento não rola. Não, e sabe o que é interessante? Um dos meus vizinhos que convidou a gente, né, a Madame Isabelle, eles são super formais aqui, né, eles se chamam por Madame, eu não sei como é que é no Canadá, assim, se também tem essa formalidade de chamar pelo vous, né, então... Se chamam de Madame, Madame Canavati?
Sei lá, em algum lugar, algum departamento público, assim, departamento... Madame Canavati. Eu acho muito engraçado. Madame Kanawati. É tudo bonjour, madame. Tudo é madame aqui pra mim. Eu só quero ser madame agora, querida. Cansei da vida de plebeia. Ué, é melhor que senhora, eu acho. Não. Eu gosto de Mas madame. sabe que ninguém nunca fala, nem... Nossa, nunca ouvi falar em francês aqui, pelo menos no Quebec, assim, como existe a palavra mademoiselle, mas ninguém fala. Ninguém. Nunca perguntou. É madame mesmo, é o que eles falam. Aqui eu já ouvi, assim, chamam pra... eu já ouvi, assim, até... Não é muito costume, né, chamar mademoiselle para criança, mas eu já ouvi as minhas filhas sendo chamadas de mademoiselle. É engraçado isso, mas assim, né? eu acho que não para adulto. É. E eu acho que mais informal. Eu acho deve ser. Eu acho mais informal. Eu acho que as pessoas já vão logo... Só, como eu falei, só quando eu vou, sei lá, numa departação pública, alguém fala assim, Madame Kanawati, mas assim, no hospital e tal, mas quando eu falo com uma outra pessoa assim na rua, sei lá, ou quando uma pessoa me aborda, ela me aborda de tu. Raramente de vu. Acho que só uma pessoa um pouco mais velha. Se eu fosse falar com uma pessoa mais velha que eu falaria vu. Uhum. Mas uma pessoa que eu julgo ter a minha idade ou mais nova que eu falaria tu, e eu acho que é mais ou menos assim, sabe? Se você vai falar com uma pessoa mais velha, você vai no vu, e mais nova ou da sua idade, você vai no tu. Não, aqui é super formal. Eles levam bem a sério isso. É bem, assim, para mim é bem marcante. E aí eu fico meio ainda mais, assim, estressada, né, de falar, porque eu falo, meu Deus, aí eu falei tu, não era tu, era vu. Aí eu precisava ter... Eu fico mais tensa antes de falar, porque eu tenho que pensar antes, porque eu sou uma pessoa mais informal. No Brasil é difícil chamar alguém de senhor e senhora também. Nossa, e para quem fala português é muito difícil você ir no vu. Sabe? Porque você acaba... E a conjugação. Primeiro que tem a conjugação, segundo que o tu é muito parecido com o ti. É muito parecido com o tu, então você vai no tu, que você já conhece, né? Que você já fala normalmente. Então é complicado mesmo. Mas aí como eu acho que a gente tem, a licença poética de ter esses erros, aí às vezes eu tento, né, não me estressar muito com isso, mas eu vejo que eles levam a sério, então eu fico um pouco preocupada. E aí, um dos casais que chamou a gente para comer esse apéro na casa, assim, acho tão, né, très chique, assim, as coisas, era muito só um aperitivinho, mas, né, o jeito que fala, o jeito que convida, né, tem essa formalidade, assim, que por um lado é legal, Chegou por outro nem tanto. Chegou uma cartinha para você? Chegou uma cartinha? Não, ela me encontrou na rua, ela me chamou na rua, a primeira que convidou, a Madame Isabelle. E ela tem, assim, deve ter uns 70 e poucos anos, sabe? Eu achei super bacana, tipo, ser convidada por ela pra, né, você fala, gente, né, que bacana. E aí os outros vizinhos que batem um pouco mais com a nossa idade chamaram logo depois a gente. Que eles são um pouco mais informais, mas eles são bem atípicos dos franceses da nossa idade, porque até os franceses da nossa idade, eles são mais formais, assim. Então, é engraçado, assim, eu tive os dois contrastes, assim, de uma família mais informal para os padrões franceses e uma família que é bem formal, de sobrenome, né, aquela coisa toda, porque eles fazem questão, né, de saber o seu sobrenome, para te chamar pelo sobrenome também. E, gente, eu já sou péssima para decorar o nome das pessoas, ainda mais sobrenome, cara. Tá difícil. E, Carol, me fala também como que foi para tirar o visto de residência francês. Foi difícil? Olha, o visto... bom, a França, isso foi uma coisa que eu fui surpreendida negativamente, eu diria, assim. Ela é bem burocrática, extremamente burocrática. Eu já falava que o México eu já falava que o Brasil era burocrático. Eu achei o México muito burocrático também. E aqui eu tô achando ainda mais burocrático, assim. Então, assim, para tirar o visto, teve toda a papelada, aquela coisa toda. Então, muita coisa, assim, para preencher, mas não foi tão difícil. Só que levou mais ou menos o que... Assim, a gente chegou aqui em fevereiro, a gente estava com visto em agosto, isso porque teve a pandemia no meio, assim. Então, eles atrasaram um pouquinho mais, porque, teoricamente, a gente não poderia ficar no começo mais do que 3 meses sem o visto, né? Porque os brasileiros só podem permanecer na França por 3 meses sem visto. Mas, por conta da pandemia, acabou atrasando um pouquinho.
E a gente conseguiu visto de uma forma um pouco mais fácil, porque o Ricardo veio a trabalho, então a gente teve uma empresa que assessorou a gente com isso, né, deu toda a assessoria, suporte, e aí acabou sendo um pouco mais fácil, mas assim, é bastante burocrático para você tirar, mas acho que isso é uma preocupação que todos os países têm, né, assim, quando você vai tirar o visto do país, acho que você tem que ter essas preocupações, mas o que eu quero dizer, assim, com a França ser bastante burocrática, é que, pra vocês terem uma ideia, para eu cancelar, eu queria cancelar na semana passada uma linha de celular que a gente acabou ganhando no começo, depois de um ano começam a cobrar. Eu falei, não quero essa outra linha. Eu tenho que mandar uma carta por escrito para eles cancelarem. É assim no Canadá também? Não sei se assim... Aqui você ia ter que mandar um fax. Eu ia falar isso agora. O Canadá é o único lugar do mundo que ainda usa fax, tá? Quer dizer... Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim uma carta escrita à mão para eu cancelar a linha? Eu só quero cancelar. Pelo amor de Deus, assim. Tipo, eu nunca usei essa linha, eu ganhei porque o pacote era assim quando eu fiz, eu não quero, não, tem que mandar uma carta. Aí sabe o que aconteceu? A mulher falou assim, me convenceu, depois eu liguei de novo, falei, não, realmente é isso, eu preciso mandar uma carta, porque eu fui pessoalmente na loja, né, falar, porque não é possível. Aí eu liguei de novo, ela falou assim, olha, se você ficar mais um ano com essa linha, você não paga nada nesse um ano. Eu falei, quer saber, vou cancelar esse negócio lá no ano que vem. Eu não vou, você pode ficar um ano de graça com ela. Eu adiei o meu problema para o ano que vem, porque eu falei, não é possível, eu vou ter que escrever uma carta e no correio, deixar lá. Eu acho assim, umas coisas que eu falo, como é que pode, né? A gente está avançando em tanta coisa e tem umas coisas que você parece que volta para trás. E então aqui tem muito, assim como no México, né, que eu achava que tinha muita coisa do papelzinho, aqui tem muito essa coisa, então é a carta, eu recebo semanalmente, juro, um monte de propaganda, sabe, um monte de panfletos, assim, juro, sem brincadeira, eu acho que eu recebo uns 10, 15, coisa que eu achava que, aqui por ter uma preocupação com o meio ambiente, não sei o quê, eu achava que eu não ia ver isso aqui. Então tem algumas coisas assim aqui também tem isso. Aqui também tem, nos Estados Unidos chega muito. Eu preciso colocar lá na minha caixinha de correio para não receber, porque eu fiquei muito chocada com isso, que no Brasil e no México eu não recebi essa quantidade de... Eu não recebo nem conta aqui direito, tudo é pelo aplicativo no México. Isso é uma grande vantagem aqui, né? Você resolve muita coisa por aplicativos e etc. Eu não recebo folder, não. Tô me sentindo até excluída. Aqui, o meu marido comprou uma plaquinha, né? Eu nem lembro como que é em francês, não ia te dizer. Ele que sabe, que ele sempre fala em francês, mas que é tipo no junk mail, né? Aí o cara já não coloca. Eu não sabia nem que podia fazer isso, eu vou dar uma olhada, porque aqui em casa chega muito. Eu comecei a observar andando na rua. Depende um pouco, quando é o carteiro que deixa e ele vê esse negocinho, aí ele não bota. Mas nem sempre é o carteiro que coloca, sabe? Às vezes é uma pessoa paga pela empresa que tá fazendo a publicidade, né? E ela tem que entregar não sei quantos panfletos. Entendeu? Aí ela não tá nem aí, ela vai encher outra coisa de panfleto. É uma produção de lixo desnecessária, né? Porque às vezes você nem lê aquilo e joga fora. Eu nem leio, eu jogo fora direto. Aliás, aqui em Ottawa eu ainda não vi, mas lá em Quebec tinha um negócio que é uma sacolinha. E nessa sacolinha vem um monte desses panfletinhos e... às vezes é o jornalzinho do supermercado local, que tem as promoções da semana. É uma sacolinha que vem um monte de coisa, sabe? Das lojas do seu bairro. E os panfletinhos com cupom também, que você pode recortar e você vai comprar um negócio, você compra com um cupom. E aí eles botam tudo numa sacolinha e também, às vezes, colocam ou na porta do seu prédio ou na sua caixa de correio. Mas aqui em Ottawa eu ainda não vi, desde que eu vim morar aqui. E esse daí é uma empresa que coloca a sacolinha. Lá em Los Angeles tem esse negócio de sacolinha. Eu já vi esse negócio de sacolinha. A da sacolinha é uma empresa que coloca, mas assim, não é diretamente na sua caixa de correio, às vezes, sabe? Quando eu morava em prédio, morava em prédio. A sacolinha ficava na porta do prédio. Aí você podia fazer o que você quisesse. Mas quando vem aquele monte de coisa trash na sua caixa de correio, é um saco. Jura, aí muita você pode coisa. Botar lá o adesivinho, assim, né? Se for o carteiro, ele não coloca. Porque é engraçado, assim, eu não sabia que aqui tinha essa mania do papel ainda, né? Eu fui muito surpreendida com isso, assim. Eu falei, caraca, né? O que aconteceu? Parece que eu voltei no tempo, né? Antigamente que eu recebia esse bando de panfleto em casa. E aí eu descobri, faz 2 semanas, que existe um aplicativo que você consegue ver todas as promoções, todos esses folders que você recebe em casa, você pode não receber mais colocando essa plaquinha.
E aí você verifica tudo pelo aplicativo. Eu falei, bom, muito bom, porque aqui tem muito essa coisa assim realmente de programa de fidelidade, eu sei que no mundo tem muito isso, ainda mais nos Estados Unidos, acho que Canadá também, mas aqui tem muito essa coisa do compre e ganhe, da promoçãozinha, da raspadinha, coisas que eu não estava mais tão acostumada a ver, assim, sabe? Umas coisas que parecem, para mim, que é mais do passado. E olha que eu sou publicitária, né? Então, a gente já estava migrando tanto para o digital, e aqui eu vejo que tem uma necessidade do físico ainda, sabe? Dessa coisa. Então, eu acho que deve ser parecido com o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm umas coisas que são tradicionais, e eles não mudam, não adianta. E tem muito a ver também com os idosos, sabe? Os idosos estão acostumados com aquilo, então eles não mudam já para não dificultar, né? Muitos não usam computador, muitos vão ao correio, vão ao banco, sabe? Apesar de que você pode fazer tudo automático, eles ainda preferem que tenha um papelzinho, um selinho, ir no banco, entendeu? Faz então sentido. Pode ser que seja por conta disso também, que nos Estados Unidos tem essa tradição por conta dos idosos, principalmente. E eu descobri que aqui também tem umas coisas que eles simplesmente não deixam de fazer em papel, eu não sei porquê. E normalmente é coisa de banco. Eu tenho alguma razão, mas tipo assim, eu já pedi uma vez que eu não quero que mande, sei lá, o boleto das minhas taxas, né, do meu imposto de renda em papel. Aí a mulher falou, não, esse aí vai chegar na sua casa em papel. Não dá pra não fazer isso, assim, mandar só eletrônico. Aqui tudo que é oficial tem que ter papel. Aqui também. Principalmente imigração. É bem assim. E eu acho que tem muito sentido, faz muito sentido isso que você falou dos idosos, né? Até porque a França é um dos países com maior expectativa de vida, né? Então tem muito, muito idoso mesmo, né? Acho que realmente pode ser uma coisa meio difícil de mudar, né? Então, realmente, tem que ter o respeito por eles também, né? A gente tem que ter. Certeza. Tem que ter a paciência. Eles chegaram antes, eles estão aqui antes da gente. Eu admiro demais, assim. Eu fico impressionada. Eu vejo aqui, o que eu vejo de idosos fazendo viagens de trilha, né? Esses randonês que eles fazem, que eles chamam, de bicicleta, gente, assim, idosa mesmo, sabe? Fazendo essas coisas. Eu falo, eu quero ser assim. Eles são ativos, aqui nos Estados Unidos também. Você vê os idosos sozinhos no meio do mato, fazendo hike, não sei o que. É muito interessante isso, cara. É muito legal. Eu falo, quero ser assim, minha meta. Pois é, eu acho massa. Eu tava mostrando pra minha mãe essa semana, que eu falei, olha lá o velhinho no meio do mato sozinho. Minha mãe ficou horrorizada. É muito legal, é muito legal. Quando no verão que a gente teve mais oportunidade de viajar, assim, eu vi bastante isso, assim, eles de bicicleta, assim, de mochilinha nas costas. Você vê que tava, tipo, indo de um lugar para o outro, explorando e tal. Eu falei, gente, incrível, incrível. É muito legal isso, eu também gosto disso. A minha sogra, não é que ela seja idosa, né? Ela tem 75, acho. Ela é idosa, amiga. Idosa. Não, idosa, mas é porque... Ela não é o estereótipo da velhinha, mas ela é uma pessoa idosa. Ela é idosa. Mas ela vai falar isso pra ela tá correndo maratona, anda de bicicleta, ela leva a bicicleta, ela viaja para os Estados Unidos, assim, com a bicicleta, sabe? Tipo... É porque é uma concepção, é uma má concepção essa de você dizer, assim, que a pessoa é idosa e você já imagina, assim, sabe? Uma velhinha de bengala que tem dificuldade de andar e não é assim, cara. Pelo amor de Deus, né? Ela é uma idosa ativa. Mas é verdade. Uma idosa ativa. Aquela velhinha do piu-piu, sabe? Que tem uma bengalinha, coque, assim. Não, mas esse eu acho bem legal, assim, de que... Né? E outra coisa, eles continuam ativos e tal, mas também os países são... tem a estrutura para eles também. A qualidade de vida. A qualidade de vida, exato. E, né, as facilidades que tem para a pessoa, enquanto ela vai se tornando mais velha, é bem diferente também. Inclusive, eu acho até que a cultura permite isso, né? Porque, às vezes, é uma questão cultural, assim, de que você não está envelhecendo e ficando inútil, né? Que você pode continuar a sua vida. Eu fui fazer uns exames recentemente e eu fiquei impressionada, né? Como o sistema de saúde aqui funciona muito bem, assim. Tipo, o laboratório era impecável, você via que era aparelho de última geração. Não tinha aquelas frescurinhas, assim, que a gente está acostumado, às vezes, a ter, né? Se você tem um bom plano de saúde no Brasil, né? Então você recebe um avental para fazer o exame, não sei o quê. Isso não existe, né?
Eu fiquei muito feliz de ver, assim, que aquele serviço que eu estava recebendo de saúde era para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que mora aqui, independente de classe social, ela recebe o mesmo serviço de qualidade de saúde que eu estava recebendo ali. E saber que os idosos, né, podem viver dessa forma, assim, isso é qualidade de vida, né? Você poder ter esse acompanhamento médico, fazer esses exames. E aí eu fui descobrir, assim, eu fiquei tão impressionada, eu achei tão bacana, que eu fui dar uma olhada, assim, eu falei, gente, parece que aqui na França o sistema público de saúde é o melhor sistema de saúde do mundo, considerado pela OMS. Eu falei, cara, realmente, assim, eu não tenho, né, como comparar muito, né, assim, para falar como são realmente nos outros lugares, mas aquilo que eu vi, de fato, para mim, comprova que de qualidade ele é. E é muito legal ver que qualquer pessoa, de qualquer idade, qualquer classe social, tem aquele mesmo serviço de saúde. Assim. Eu acho legal você falar isso, porque a gente conversa bastante, eu e a Carol, e ela sempre me conta das experiências com o médico, né? E é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, que quando vai morar fora, você tem que se adaptar à realidade do país e se desapegar das coisas que você tinha no Brasil. Como uma das coisas que a gente acha que no Brasil é muito legal é a relação médico e paciente, você cria um vínculo. Na França já não é assim, né, Carol? Conta um pouquinho, eu acho isso tão interessante, porque assim, não é que é melhor ou pior, é diferente. E aí quando a gente se muda, a gente tem que desapegar. Eu não sei como é que também é nos Estados Unidos, no Canadá, mas para mim foi muito diferente, porque, primeiro, aqui você tem o seu médico generalista, acho que talvez nos Estados Unidos e Canadá seja assim nos também. Nos Estados Unidos tem também. Aqui também é o médico de família. É, o médico da família. E é tão engraçado que quando você liga para marcar a consulta, você marca a consulta com o próprio médico, é o médico que atende, não tem secretária, não tem nada disso, já começa por aí, né? Ah, não, aqui é diferente. E aqui você liga pra marcar e sabe Deus quando você vai arrumar um. Aqui você consegue, eu sempre consegui no mesmo dia, assim, sempre foi muito bom. Que ótimo. Que ótimo. O consultório é super simples, né? Eu lembro no México que eu ia lá e a gente levava até no mesmo pediatra, era um consultório maravilhoso, com várias enfermeiras para atender e não sei o quê. E aqui, não, né? É aquele consultório micro, parece que você realmente... Oi, tia Carol! Oi! Tivemos uma invasão da Clarinha. Que linda! A internet caiu! Ai, linda. Então, assim, parece que você realmente volta no tempo. Você entra lá no consultório micro, pequenininho, não tem nada que você fale de última geração, assim, nesse sentido do atendimento, né? Que você, no Brasil, às vezes a gente está acostumado com aqueles consultórios lindos, com a secretária que te atende, e é a enfermeira que vem, e é que eu falei antes, né? É o aventalzinho que te dá, e não sei o que, não, né? Na verdade, aqui não tem nada disso. E as consultas são muito rápidas, né? Assim, é para te atender, para saber o que você tem, fazer o seu diagnóstico ali e te encaminhar, talvez, né, para o especialista. Ou para fazer um exame, ou para fazer alguma coisa assim. E a relação que a gente tem, né, no Brasil, no México, com o médico, principalmente no Brasil até, é uma relação que vai além, assim, né? A consulta é quase uma terapia, dependendo de se você, lógico, tem um plano de saúde que, né, pode cobrir um médico que te atenda por mais tempo, né? Isso eu tô falando, assim, quando você tem um plano de saúde que você paga por um serviço mais caro, né? Assim, como eu tinha um bom plano de saúde no Brasil, eu já estava acostumada com esse tipo de serviço. Então, quando eu cheguei no México, assim, por mais que fosse muito bom, já foi um baque para mim. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, né? Cada vez está encurtando mais esse tempo relação paciente-médico. E no final das contas, eu acho ótimo, porque assim todo mundo vai ter o atendimento. É isso que acontece, né? Se eu preciso hoje de um atendimento, ele vai me atender. Porque ele tem lá a programação dele, ele não vai ficar batendo papo, ele vai para te atender mesmo e vai atender todo mundo que precisar. É algo que eu fui aprendendo ao longo desses anos aí que eu estou morando fora, já faz 4 anos, e eu tenho valorizado bastante isso. Hoje em dia, assim, acho que se eu for para o Brasil, eu não vou mais ficar perdendo tempo indo em médico lá, porque antes eu tinha uma mania de, toda vez que eu ia para o Brasil, eu tinha que ser consultada pelos meus médicos. As únicas coisas que eu ainda
Assim, gosto de manter a dentista, assim, acho que dentista aqui não é muito bom, então, assim, eu prefiro ser atendida no Brasil quando eu for. E antes eu tinha uma coisa com ginecologista, assim, eu tinha ainda um pouco de receio de mudar, mas agora eu já estou mais aberta para isso. Mas, de resto, pediatra, ortopedista, as coisas que eu tenho que procurar mais, eu já estou mais... Já desapegou. Já desapeguei. Você estava falando antes um pouquinho da parte da documentação e os perrengues aí da França. Você já passou, qual foi a pior situação que você já passou aí, você lembra? Olha, a pior situação que eu já passei não foi com relação à documentação. Pode ser de geral mesmo. Foi... Eu comentei, né, que eu tinha esse encontro aí com a Madame Isabela aqui do lado e tinha essa questão do horário, né, e tudo mais, que eles já tinham me avisado, olha, na França são super pontuais, então, assim, tem que chegar no horário, não sei o quê, e eu tinha essa preocupação, né, eu falei, meu Deus do céu, não posso atrasar de jeito nenhum. Então, eu fiz, né, toda a programação, comprei as flores, o vinho, né, para levar, né, para fazer todo aquele ritual, né, para não fazer feio, eu falei, não, vou fazer bonito, chegar lá fazendo bonito nesse convite. E aí, cara, na hora que a gente estava saindo de casa... tipo, começou a vazar água aqui em casa, tipo, tinha dado um problema de infiltração, não sei o quê, bem na hora que eu tava saindo, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso chegar atrasada nesse primeiro encontro, eu não vou nem saber me explicar como é que vai ser isso. Aí eu falei, se dane, vou deixar a casa molhada. Eu não posso fazer feio nesse primeiro encontro, pelo amor de Deus. Aí, deixei, na época minha sogra ainda estava aqui, eu falei, vou deixar as meninas aqui e vou para lá, né, vou lá para minha vizinha, tá? Fingir que nada está acontecendo, né, vou chegar lá super, assim, fina. Aí cheguei lá, assim, respirei fundo, né, assim, para não parecer, e aí ela abre, assim, a casa dela, né, uma senhora e tal, e... Já começou assim, eu já olhei e falei, eu vi o marido dela de camisa, um pullover assim e calça social. Eu olhei para o Ricardo, assim, o Ricardo estava de bermuda. Eu falei, bom, acho que a gente já começou talvez errando um pouquinho. Assim, aquela insegurança de começo, sabe? Quando você está ainda chegando no país. Eu falei, que isso é besteira, na verdade, mas eu queria fazer bonito ali. Aí eu falei, bom, tudo bem. Aí ela vira e fala assim, mas e suas filhas? Eu tenho tanta saudade dos meus netos, eu achei que suas filhas fossem vir também. E ela abre assim o jardim, juro, ela tinha colocado uns brinquedinhos para as crianças e feito uma cestinha para as crianças comerem e não sei o quê, e tudo lindo assim. E era, né, logo depois do primeiro lockdown, então ela fez as bandejas separadas para ninguém encostar. Isso é uma coisa assim, né, eles capricham muito, qualquer coisa que você vá na casa de alguém, assim, é tudo muito caprichado mesmo, impressionante, é bonito mesmo de ver. Aí eu falei, ela falou, ai, elas não podem vir, eu falei, mas elas nem tomaram banho ainda, né, tipo, estão tudo, não, tava uma zona, e a casa alagada, aquela coisa. Aí eu vi que ela tava com muita saudade dos netos, eu falei, tá bom, vou voltar lá para pegar as meninas, só que, ainda tinha uma amiga da minha filha aqui. Eu falei, mas eu tô com 3 crianças. Não tem problema, vai ser melhor ainda, e não sei o que. Ela insistiu. Só que eu não preparei as crianças antes, né? Eu não dei banho, não dei comida. Cara, elas chegaram na casa da Madame Isabel, juro. Família. Frenéticas na cestinha. Atacando tudo, assim, tudo que tinha pela frente, juro. Que desespero. Eu, não, calma, assim, né, calma. E ela tinha aquele jardim, assim, que ela cuida, a rosa, que levou um ano para nascer, e as meninas querendo cheirar tudo que tinha, e pegar e tocar, e eu, assim, desesperada. Foi uma situação um pouco difícil para mim ali, eu falo assim, tiveram algumas situações, mas essa foi bem marcante para mim, porque eu queria fazer bonito, sabe? É difícil, né, você saber o que esperar numa situação dessa, porque você é nova, você não conhece a pessoa, você não conhece a cultura, você tá naquela, sabe, naquela saia justa ali de fazer bonito e tentar entender qual é a expectativa do anfitrião. E sem falar o francês, na mímica, aquela coisa toda. Sem saber se comunicar direito.
Mas foi, gente. Agora eu ainda estou devendo, porque você tem que depois convidar de volta, né? E aí não deu ainda para convidá-la de volta. Mas eu estou aqui me preparando para, assim, depois que a gente passar desse terceiro lockdown que a gente está vivendo, ver se dá para convidar ela depois para vir aqui e fazer, assim, no capricho, bem bonito, para ficar com uma impressão boa, porque ali foi punk, assim, juro, eu tinha feito tudo, eu já tinha até escolhido tudo antes, tudo, assim, a flor perfeita, o vinho para levar e tal, né? Nem tudo é como a gente planeja. Como é que é a sensação de segurança aí na França? Você veio de um país total, né, Brasil, depois México, França, tem a questão da violência aqui no México, mas que a gente sabe que não é uma violência do cotidiano. Como é a sensação de segurança na Europa, né, na França? Então, eu me sinto bem mais segura, lógico, assim, não é, né, não se compara, mas acho que, não sei, sendo brasileiro eu ainda tenho vários medos, sabe? Eu sempre fico de olho, assim, eu não tenho muita, eu sei que pode andar de vidro aberto, tem várias pessoas que andam de carro conversível, mas eu não consigo, sabe, ficar andando de vidro aberto. É difícil se desapegar dos medos também, né? Assim, tem bastante coisa que eu ainda... tenho dentro de mim. Acho que assim, desde que eu nasci, tipo, minha mãe também me preocupava bastante com essas coisas e com razão, e aí eu ainda tenho alguns medos, mas lógico, eu me sinto bem mais tranquila, minha casa não, tipo, tá na rua, mas a gente já passou por uma situação aqui, acho que se a gente não fosse brasileiro, a gente teria caído no golpe, assim, sabe? Aqui tem muito essa coisa de golpe, assim, você não vê, assim, assalto à mão armada, essas coisas, mas tem muito golpista. Nossa, nos Estados Unidos também, é engraçado isso, tem muito golpe aqui. Então, assim, logo que a gente quando se mudou para cá, de novo, nesse período aí pós-pandemia, primeiro lockdown, vieram duas pessoas, assim, super estranhas aqui, que bateram na porta. O Ricardo estava sozinho, acho que eles achavam que a casa ia estar vazia. Eu tinha saído com as crianças. Acho que eles, né, achavam que não ia ter ninguém aqui. Bateram na porta com um papo meio estranho, dizendo que eram detetives e que sabiam que tinham passado um carro aqui que tinha sido roubado. E aí eles perceberam que o Ricardo era brasileiro e falaram, são procurados pela polícia, são brasileiros, e então vai vir a polícia aqui depois e para falar com vocês, e não sei o quê, e assim, uma cara meio mal encarada, tal. Aí, enfim, o Ricardo, ele falou, você tá sozinho em casa? Aí o Ricardo, não, minha mulher tá aqui, sabe, assim, tipo, o Ricardo foi ligeiro nessa coisa, porque acho que eles estavam querendo, tipo, dar um jeito de entrar na casa para furtar mesmo, assim. Porque depois eu descobri que realmente entram mesmo nas casas aqui para roubar, sabe? Mas não é aquela coisa mão armada, eles entram para furtar as coisas. Então, depois eu descobri que era um golpe, que teoricamente chegaria um suposto policial depois para fazer as perguntas. E normalmente eles vêm dois e iam colocar o Ricardo na sala para fazer as perguntas e iam, tipo, o outro ia vendo a casa e pegando as coisas para vazar. A gente já soube de coisas que aconteceram aqui assim. Então, tem que ficar ligeiro nessas coisas, mas assim, a sensação de segurança com certeza é muito maior. Mas tem um detalhe também, eu moro no norte da França, né? O norte da França... Eu queria perguntar um pouco, para você falar um pouco como que é a cidade onde você mora, Lili. Então, o norte da França, na verdade, aqui a região é a quarta maior da França, né? Se você pegar Lille, a grande Lille, né? Assim, se fizer uma comparação assim. E então tem muitas empresas, tem muito comércio, muita coisa aqui. Então não é uma coisa pequenininha, tá? Então, assim, é pequena a cidade de Lille, mas assim, o entorno todo, lógico, comparado com o Brasil, mas tem mais de 1,5 milhão de habitantes, uma coisa assim. E aqui é uma região que tem muitas associações. A França, ela sempre recebeu muito refugiado, né? Sempre teve essa coisa de proteger, tem essa cultura aí do socialismo. Então, e aqui, dentro da França, é a região onde mais se acolhe o refugiado. O imigrante. Né? O imigrante, isso. Então, tem bastante desigualdade social aqui. Então, onde tem bastante desigualdade social, acaba tendo mais esse tipo de coisa, né? Você acaba vendo mais isso. Porque, assim, tem gente que também vem para cá e não consegue, né? Assim, o apoio que o país dá para muita gente, assim, o país realmente
dá muito apoio para o estrangeiro aqui. Mas aí tem essa outra questão. E agora, depois desse 1 ano para cá, eu venho conversando com as pessoas e as pessoas têm falado, e acho que isso é uma coisa global, né? Tem tido mais pedinte na rua, tem tido mais morador de rua. Então, onde há um lugar que já tem desigualdade social, né, onde a geração de emprego já não está como era antes e tudo mais, assim, você começa a ter que ter um pouco mais de cuidado mesmo, assim, né? Acho que é natural. Mas, assim, aquele medo que eu tinha antes, não tenho daquele jeito, assim, me sinto muito mais protegida aqui, mas eu acho que o cuidado sempre é necessário, isso sim, assim, acho que é importante. Não é assim, vou sair com a minha bolsa aberta, vou deixar minha bolsa no carro, não, acho que não dá. Então, como você falou, assim, também da cidade, que é uma região metropolitana, né, de Lille, então não é, de fato, uma cidade pequena. Tem todas as facilidades de uma cidade grande também. Tem tudo. O ônus e o bônus, né, da cidade grande. Exato, assim, tem de tudo. Assim. O norte da França também tem uma história atrás, né? Ela foi muito rica no passado e depois passou por um momento de caiu, e aí nos últimos anos ela começou a subir de novo. E aqui tem, assim, uma região por isso também tem muita desigualdade social, de muitas famílias ricas, assim, tem muitas famílias ricas que moram por aqui, que são donas de muitas coisas. A Decathlon é daqui, por exemplo. Tem várias coisas que de Lille? Aqui. Fica aqui a sede. Que legal! Decathlon. A sede da Leroy Merlin, né, Leroy Merlin, é aqui também. Então tem várias, assim, coisas que o varejo, assim, está muito forte aqui no norte da França. E aqui também é interessante, assim, a região de Lille também é muito conhecida por ser uma região de muitas universidades. Aqui tem muitas faculdades, então tem muito estudante aqui na região, bastante estudante, tem esse outro lado também, que me impressionou quando eu cheguei aqui, quando eu vim conhecer a cidade, eu fiquei, caraca, nossa, tem todos os dias os bares lotados, né, quando ainda tinha bar aberto, todos os dias os bares lotados, restaurantes cheios, porque é uma cidade com muita vida, mesmo no inverno, assim, isso foi bem legal. E assim, a madrugada inteira. Tem bar que fecha, tipo, 5 da manhã, 4 da manhã, tipo, foi uma coisa que eu falei, nossa, eu não sabia que eu ia, né, ter isso morando numa cidade relativamente pequena, né, porque Lille é pequeno, né, o entorno todo que tantos jovens ao seu redor, tanta juventude. Falta a turma do México aqui pra gente, Falta a turma daqui. Ora. Do México, do Brasil, nossa, ia ser top, hein, fazer uma viagem todo mundo. Meninas, a conversa tá ótima, mas a gente tá chegando ao fim. Eu queria saber antes da Carolina, antes da gente terminar, quais são as dicas, além de não levar a criança para a festa da vizinha? Mas essa não foi uma dica. Mas ela foi convidada. Ela foi convidada. Que dica você dá para quem pensa em viver na França? Bom, eu acho assim, tem essa questão do idioma, né, que eu acho que é super importante. Então, se uma pessoa pensa em vir para cá para começar alguma coisa, né, do zero, enfim, depende do que cada um tem como objetivo, né? O idioma é super importante, achar que porque tem um bom inglês consegue oportunidade em qualquer lugar do mundo, não é bem assim, né? Você realmente precisa do francês aqui. Eu acho, assim, um país que as pessoas têm me surpreendido nessa questão do acolhimento. E aí, pensando até, assim, uma grande oportunidade que eu vejo aqui, que eu converso com os brasileiros, porque, assim, dos brasileiros que eu conheço, muitos vieram ou por conta da empresa, né, de outro país, como foi o nosso caso, que o Ricardo foi transferido, ou tem muita gente que consegue boas oportunidades de estudo aqui. Tem muita bolsa de estudo, o governo também ajuda com moradia. Então, para quem às vezes quer fazer uma mudança, quer estudar, fazer uma coisa diferente, assim, tem essa oportunidade aqui também. Eu vejo que tem muita gente que vem aqui para trabalhar como bolsista como pesquisador, em coisas que eu nem imaginava, sabe, antes de vir para cá. Mas eu acho, assim, uma coisa que eu sempre penso, mais do que França, assim, eu acho, e aí vocês também que moram fora, né, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que para quem quer morar fora, quer ter uma experiência, assim, fora, né, do Brasil,
a primeira coisa que tem que ter assim, em mente é ter a cabeça aberta, né, para as oportunidades que vierem. Então, eu mesma era uma pessoa que antes de morar fora, eu tinha um sonho de morar num país de primeiro mundo. Eu não pensava em morar em um país que fosse mais ou menos como o Brasil. E quando veio a oportunidade do México, para mim, assim, de primeiro eu falei, cara, será que vai valer a pena isso? E eu vi que eu estava muito enganada. Então, assim, às vezes as pessoas acham que só o país de primeiro mundo que vai ser uma experiência legal. Então, eu acho que a gente estar aberto para as oportunidades que vierem é sempre muito valioso, porque para mim a França não é melhor que o México, nem o México é melhor que a França. Tudo é bom, tudo é legal, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, aprender um novo idioma. Para quem quer isso, porque tem gente que não quer, mas para quem quer estar aberto às mudanças, eu acho que é o primeiro passo para você, né, morar fora. Então, agora, se tem um objetivo que, eu quero morar na França para ser um chefe de cozinha, por exemplo, com certeza, né? Aqui tem as melhores escolas. Aí, para coisas específicas, assim, a gente veio parar aqui também porque a gente, depois de morar no México, a gente começou a vasculhar o que a gente tinha como plano no futuro. Então, assim, a gente tem como plano, daqui a 3 anos e meio, dar uma parada, fazer um sabático com as crianças e morar num veleiro. Então, a gente descobriu que aqui na França, muitas empresas, eu não sei nem se isso é lei mesmo, mas depois de 3 anos de trabalho, você pode tirar esse ano sabático e depois você tem a garantia do seu emprego quando você volta. Então, foi uma coisa também a mais. Então, assim, no nosso caso, a França nos chamou muito a atenção porque a gente gosta da cultura, a gente sempre gostou. A gente adora barco e aqui estão os melhores estaleiros, os melhores barcos vêm daqui. E tem essas facilidades que a gente viu que a gente podia ter com um trabalho, né, com um trabalho que ou eu consigo agora, ou com o próprio trabalho do Ricardo. Depois de 3 anos a gente pode dar essa parada e depois voltar para cá e ter essa garantia, porque quando a gente tem filho a gente ainda tem mais preocupações. Então, assim, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, eu acho que eu fui um pouco longe com tudo isso, mas, assim, eu queria muito falar que, assim, acho que o primeiro passo para quem quer morar fora, assim, a primeira coisa é ter a cabeça aberta e ver as oportunidades que podem vir. E aí, depois, talvez filtrar aí o caminho para conseguir chegar onde você deseja, né? Onde você quer chegar. É isso aí. Tá ótimo, é isso aí, eu também concordo. Cabeça aberta. E eu ainda acrescentaria conhecer mesmo o país para onde você pretende morar ou está sendo transferido, né? Para já chegar entendendo um pouco dessas diferenças. É claro que é só no dia a dia que você descobre mesmo, né? E vai conhecendo a cultura local. Mas é sempre bom ler um pouco, né? Descobrir um pouco desse país para onde você vai. E é isso que a Carol falou, desapegar das coisas do Brasil, porque só assim a gente vai conseguir realmente viver a experiência de morar fora e ser feliz morando fora também. Total, com certeza. É isso. Meninas, vamos para o nosso quadro, Como se fala. Gabriel, joga a vinheta. Primeira palavra, a Carol vai falar o francês no lugar da Lélia. Preparada, Carol? Espero que sim. Não, a gente foi bem boazinho hoje, você vai ver. Primeira palavra, conexão. In English, connection. Você pode também falar link. E você pode também falar layover. Layover é mais para viagem mesmo, de avião. Em espanhol, conexión. En français, connexion. Tá vendo? Facílimo. A segunda palavra e última, país. In English, country. Em espanhol, país, né? E aí com o artigo El País, como o nome do jornal que muita gente conhece. En français, pays. Pays. O Bonitinho. francês é sempre, né, o mais bonito, enfim. Gente, é isso, adorei. Carol, muito obrigada. Muito obrigada, adorei Carol. saber um pouquinho da França. Adoro. Eu fui à França uma vez na minha vida só. Morro de vontade Eu nunca de voltar. fui, mas eu morro de vontade. Eu só fui uma vez também. Eu adoro receber, podem vir, a minha casa está de ótimo. portas abertas. Não convida muito que a gente sai correndo. O norte da França tem muita coisa legal também.
Nosso plano esse ano foi por água abaixo, né, amiga? Que a ideia era uma Eurotrip, mas não rolou. Mas vai rolar, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Aí quando rolar, vai outras duas aqui também. Vai todo mundo, a gente vai aproveitar muito, tem muita coisa. Obrigada. Gente, muito obrigada. Segue a gente nas nossas mídias sociais, @norteandopod. E manda um e-mail, fala com a gente, conta suas experiências, faz pergunta. Nosso e-mail é contato@norteandopodcast.com. E é isso, meninas. Obrigada. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Beijo. gente. Até a próxima. Foi ótimo, adorei. Beijo, Tchau, amiga. tchau. Beijo. Tchau, tchau.